Olhe para esses dois homens. O da esquerda você provavelmente já conhece, é Uday Hussein, o filho mais velho de Saddam Hussein, o homem das festas, dos carros de luxo e que gostava de dar entrevistas. Mas à direita dele está um homem diferente, Qusay Hussein, o filho mais novo de Saddam Hussein, o homem que poucos conheciam, o homem que quase nunca dava entrevistas. Olhe bem essa outra filmagem. Qusay Hussein está no Iraque dançando em uma festa, descontraído, sorrindo. Poucos minutos depois, ele aparece sentado, e o homem ao seu lado aponta uma pistola para o alto e começa a atirar. Cenas como essa eram comuns no dia a dia de Qusay Hussein. Nesse vídeo vamos mostrar por que esse homem era o filho preferido de Saddam Hussein e como ele quase se tornou o sucessor de um dos regimes mais brutais do mundo. Qusay Hussein quase nunca dava entrevistas. Diferente do irmão mais velho, Uday, que adorava aparecer, falar e ser visto, Qusay Hussein operava nas sombras, silencioso e calculado. Mas mesmo assim, era tão cruel ou até pior que o irmão Uday. E aqui, neste outro vídeo, é possível ver Qusay Hussein no deserto atirando com um AK-47, um dos seus hobbies durante o regime de Saddam Hussein no Iraque, uma imagem que resume bem quem ele era. Mas vamos lá, primeiro entender a diferença fundamental entre os dois filhos de Saddam. Uday era o caos, imprevisível, explosivo, o tipo de pessoa que entrava em uma festa e ninguém sabia se ia sair sorrindo ou com uma arma apontada para alguém. O medo que ele coloca nas pessoas era visível. Qusay já era mais metódico, calmo e controlado. Os dois cresceram no mesmo palácio, tinham os mesmos privilégios, viram as mesmas coisas, mas se tornaram homens completamente diferentes. Qusay nasceu em 17 de maio de 1966, 4 anos depois de Uday. Desde criança era o filho quieto, o filho que estudava, o filho que observava antes de falar, o filho que Saddam Hussein olhava e via algo de si mesmo. Porque Saddam Hussein, por toda a brutalidade que exercia, não era um homem de explosões emocionais, era um homem de cálculo frio, de paciência estratégica, de violência exercida com precisão e propósito. E era exatamente isso que via em Qusay. Desde jovem, Qusay foi introduzido nas estruturas reais de poder do regime, não nos esportes ou na mídia, como Uday, mas nos serviços de segurança, na inteligência, nas forças militares de elite. Enquanto Uday aparecia nas câmeras entregando medalhas e sendo fotografado com celebridades, Qusay construía silenciosamente um dos sistemas de controle mais eficientes do mundo árabe. Em 1992, com apenas 26 anos, Qusay foi colocado no Comando da Segurança Especial, o órgão responsável por proteger Saddam Hussein pessoalmente e por monitorar qualquer ameaça ao regime de dentro do próprio governo. Era uma posição de confiança absoluta. Ninguém que não fosse completamente leal a Saddam poderia ocupá-la, e Saddam confiava em Qusay acima de qualquer outra pessoa. Em seguida veio o comando da Guarda Republicana, as forças militares de elite do Iraque, treinadas especificamente para proteger o regime e suprimir qualquer rebelião interna. Eram as tropas mais bem equipadas, mais bem pagas e mais leais do país. E depois a Guarda Republicana Especial, uma força ainda mais secreta e ainda mais poderosa, responsável pela segurança direta de Saddam Hussein. Com esses cargos, Qusay Hussein controlava efetivamente o coração do aparato de segurança do regime. Qualquer ameaça a Saddam, de fora ou de dentro, tinha que passar por Qusay primeiro, e Qusay era implacável com ameaças. Aqui está o elemento mais perturbador da história de Qusay Hussein. Enquanto Uday era famoso por seus excessos visíveis, as festas, os carros, as punições espetaculares, as atrocidades de Qusay aconteciam em silêncio, longe das câmeras, dentro de prisões e instalações militares que o mundo exterior nunca via. Em 1995, após uma tentativa de golpe contra Saddam Hussein, liderada por membros da própria família e de tribos aliadas, foi Qusay quem supervisionou a resposta do regime. A repressão foi metódica e brutal. Centenas de pessoas foram presas, interrogadas, muitas executadas. As famílias dos suspeitos foram atingidas coletivamente. Primas, tios, irmãos que talvez não soubessem de nada foram punidos simplesmente por terem sangue errado.
Qusay supervisionou cada etapa do processo com a frieza de um administrador resolvendo um problema logístico. Havia também as prisões iraquianas sob sua supervisão direta. Abu Ghraib, que o mundo conheceria depois pela presença americana, era antes um centro de detenção controlado pelo regime de Saddam. Sob a supervisão de Qusay, o que acontecia lá era documentado por ex-prisioneiros que sobreviveram e contaram suas histórias após 2003. Execuções em massa, torturas, pessoas desaparecendo sem deixar rastro. Tudo organizado, tudo documentado internamente. Tudo supervisionado pelo homem que poucos no mundo exterior conheciam pelo nome. Em 2001, Saddam Hussein tomou uma decisão que havia adiado por anos. Precisava escolher oficialmente um sucessor. A lógica ditava que seria Uday, o filho mais velho, o herdeiro natural pela tradição. Mas Saddam Hussein conhecia os dois filhos melhor do que ninguém, e sabia que Uday, com toda a sua violência e imprevisibilidade, era incapaz de governar um país. Uday era útil como instrumento de terror visível, mas terror visível sem controle estratégico destrói países em vez de governá-los. Qusay era diferente. Qusay podia governar. Em 2001, Qusay Hussein foi nomeado membro do comando regional do Partido Ba'ath, o partido de Saddam Hussein. Era o sinal mais claro possível de que ele havia sido escolhido como o próximo líder do Iraque. Uday ficou furioso. A rivalidade entre os dois irmãos, que havia existido em surdina por anos, explodiu. Mas mesmo Uday sabia que não podia confrontar diretamente a decisão do pai. Saddam havia escolhido, e a escolha era Qusay. Para o regime, fazia todo sentido. Qusay havia passado décadas construindo as lealdades certas dentro do aparato de segurança. Conhecia os generais, os chefes de inteligência, os comandantes da Guarda Republicana. Era respeitado, ou temido, que no contexto do Iraque de Saddam era a mesma coisa. Mas então veio 2003 e tudo mudou. Em março de 2003, as forças americanas e aliadas invadiram o Iraque. O regime que havia parecido inabalável por décadas começou a desmoronar com uma velocidade que surpreendeu até seus críticos mais ferrenhos. Em menos de 3 semanas, Bagdá havia caído. Saddam Hussein estava foragido, e os 2 filhos também. Qusay e Uday fugiram juntos, uma ironia para 2 irmãos que raramente estiveram do mesmo lado em qualquer coisa. A rivalidade de uma vida havia sido apagada pela urgência da sobrevivência. Eles se esconderam em Mossul, no norte do Iraque, na casa de um homem chamado Nawaf al-Zaidan, um suposto aliado que os recebeu. Mas pouco tempo depois, o próprio Nawaf al-Zaidan os entregou para os americanos. A morte de Qusay Hussein encerrou não apenas uma vida, mas uma possibilidade histórica que vale a pena considerar. Se a invasão de 2003 não tivesse acontecido, o Iraque de Qusay Hussein teria sido fundamentalmente diferente do Iraque de Uday. Analistas que estudaram os 2 irmãos concluíram consistentemente que Qusay teria sido um sucessor mais estável e mais perigoso que Uday. Mais perigoso não porque fosse mais violento em público, mas porque era mais eficiente em privado. Uday, como líder, teria provavelmente destruído o regime de dentro por puro caos e imprevisibilidade. Qusay, como líder, teria mantido as estruturas. Teria continuado o programa de armamentos que Saddam havia desenvolvido. Teria gerenciado as relações com outros regimes hostis ao Ocidente com a mesma frieza calculada que havia demonstrado durante anos nos serviços de segurança. O Oriente Médio de hoje poderia ser completamente diferente, mas a história não seguiu esse caminho. E Qusay Hussein, o filho preferido de Saddam, o herdeiro escolhido, o homem que controlava as sombras, morreu antes de poder herdar qualquer coisa. 2 filhos de Saddam Hussein, 2 homens completamente diferentes, 2 fins idênticos. Uday, o filho barulhento, visível e caótico, morreu ao lado do irmão quieto, invisível e calculado. Na mesma mansão, no mesmo dia, pelo mesmo exército. O mundo conhece Uday Hussein. Seus excessos, suas festas, seus carros, seu terror espetacular foram documentados, filmados e contados repetidamente. Qusay Hussein permanece na sombra, mesmo depois da morte. O filho que Saddam escolheu. O homem que controlou os serviços de segurança mais temidos do regime. O sucessor que nunca chegou a suceder. Mas as histórias de quem sobreviveu às prisões que ele supervisionou, às repressões que ele coordenou e ao sistema de controle que ele construiu, contam uma história diferente. A história de um homem que não precisava de câmeras para ser perigoso, que não precisava de barulho para ser temido, que comandava em silêncio, e poucos sabiam. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. Se você quer assistir mais conteúdos como esse,
Não esqueça de deixar o like e a inscrição no canal.